Boa noite a todos que venham ouvir esse vídeo e que as misericórdias, as bondades, as benesses, o favor de Deus esteja continuamente sobre cada um de vós que venham ouvir esse vídeo, sobre nossas vidas, porque somos dependentes de Deus para todas as coisas. Aqui estamos mais uma vez com muita alegria no coração, pouco dinheiro no bolso, muito contentamento no entendimento, sem um pedaço de ouro nem para ver, quanto mais tocar, muito desejo de chegar a Deus, sem um cordão de prata, mas buscando estar cheio do que deve mais nos interessar, que é a maior riqueza exposta ao homem, que é a palavra de Deus, contida nas Sagradas Escrituras, também chamado de Bíblia. E quem é rico de Deus é dependente de Deus, e Deus o completa, o enche. Ele passa a entender que não é pela uma barra de ouro que possa ter, por uma boa barra de prata pura, ou muito dinheiro no bolso. Embora não sejamos ignorantes, ter ouro é muito bom, quem pode ter, e muitos têm muito ouro guardado, prata também valoriza, e dinheiro nem se fala, né? A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Pelo dinheiro, coisas maravilhosas acontecem. Pelo dinheiro, coisas terríveis acontecem, escabrosas. Mas a questão é quando o dinheiro passa a ser o seu senhor e te domina. Aí ele pode ser e quase sempre é maléfico. Mas quando o dinheiro não é o seu senhor, não está no comando, ele é o seu senhorio, você domina sobre ele, é muito bom ter dinheiro. Dinheiro nos faculta muitas coisas boas. O dinheiro necessariamente não é o pilar da felicidade, mas ele traz muitos momentos de alegria, de prazer e de satisfação na vida material. Então, que possamos optar por essas coisas, que possam Deus nos permitir que venhamos a ter, mas não deixar a mais importante, a primeira, a número 1, quando Jesus fala, né? Buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, as demais coisas eu vos acrescentarei. E tem gente aí, irmãos, em chamados de barracos, zona rural, ainda sem luz ou com pouca luz, acordando, comendo sua bananinha da terra cozida, sua mandioca, vivendo em relação a nós na cidade, com grande escassez, mas feliz da vida, em paz, em sintonia com Deus, seu Criador, em harmonia com a terra que possui, plantando, colhendo. Então é preciso estarmos atentos, porque muitos têm, para poder obter algumas coisas materiais, transpassado a si. Passa-se por cima de ética, de postura, de educação, de herança que os pais deixaram, que ele se corrompeu. E tem feito muito mal a muitos. E nesta hora, irmãos, eu trago aqui uma palavra de Deus que se encontra na epístola do apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, que diz assim, Gálatas 1, verso 10 em diante, diz assim, porque persuado eu agora a homens ou a Deus,
Tem uma interrogação aqui. Ou procuro agradar a homens, se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo, a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. Louvado seja o Senhor. Gálatas 1, de 10 até o 16. Sabemos que a biografia de Paulo, inicial, é de um Saulo que era perseguidor, um homem movido por uma ação maligna na sua mente, no seu coração, pensamento, sentimento, de tanto zelo pelo judaísmo. O judaísmo, né, segundo teólogos, existe neles contidos mais de 600 preceitos para o homem cumprir a quem o serve. E nesses preceitos, está contido muitos preceitos acerca dos pais. E ele diz aqui que ele era zeloso nessa fase da sua vida. Mas ele diz, né, que aprove a Deus por Jesus pará-lo e revelá-lo. Importante ressaltar, eu vou dizer a vocês, que existe uma salvação condicional. Que salvação é essa? A pessoa ouve um louvor, vai numa igreja, ouve a palavra e vai se convertendo. O Espírito vai convertendo paulatinamente, ele se converte ao Senhor. Essa é a salvação condicional. Existe a salvação incondicional, que o homem não quer. E essa foi a de Saulo. A última coisa, naquele momento, no caminho de Damasco, que Paulo pensava em fazer e respirava, era ser um servo do dono da obra que ele perseguia, Jesus. E Jesus deu um basta, falou, chega, e se apresentou a ele para um faz de luz, ele ficou semicego e foi mandado ir à casa de Ananias, aprendeu, foi aprendendo, e nunca mais Paulo foi o mesmo. Paulo é um exemplo do cristão que se mantém avivado, se mantém renovado, se mantém despertado, se mantém vigilante, porque perseguiu. Até quando Estevão morreu, ele permitiu a morte do Estevão, apedrejado. E outras atrocidades mais com jovens, que ele fala da idade deles, pelo judaísmo, lá na cidade. Mas quando Paulo começou a entender, quando Deus começou a descortinar pelo seu Espírito Santo, a começar por Jesus, o Evangelho, irmãos, Paulo nunca mais foi o mesmo. Aprendeu, se expressou, pelo Evangelho que eu passei a conhecer, pelo qual Jesus me parou, eu dou tudo que eu sei, até poliglota Paulo era. Eu dou tudo para afirmar nessas santas palavras de Deus, da Sagrada Escritura que eu estou conhecendo. É gostoso demais. E ele, disse algumas coisas que ficou na mente nossa gravada. Versículos, textos gerados nele pelo Espírito Santo, ele escreveu às igrejas.
as quais ele fundou, usado pelo poder de Deus, perseguido, açoitado, fadigado, viu muitas vezes a morte de perto. Esse Paulo agora pede, sede meus imitadores como fui de Cristo. E ele tinha caráter em Deus para essa expressão. Porque ele passou a pisar nas pegadas do Mestre, e andou nas pegadas de Jesus. Hoje muitos não querem, muitos começam a pisar até nas pegadas do Senhor, mas daqui a pouco começa a formar o seu caminho e se desvia com a Bíblia na mão, se desvia da igreja e começa a pregar heresia, pregar mentira, dar falso testemunho, e o inimigo vai tomando a mente e vira um endemoniado a casa do Senhor. Faltando só se manifestar, mas a mente já está corrompida. A palavra já está corrompida. A palavra que ele fala, se você abrir a palavra que ele prega, a mesma palavra, você não vê veracidade nos textos que ele fala, como ele coloca, como ele fala. Por isso que é preciso vigiar o que se prega para você da igreja. Fica ligado na hora da pregação, fica ligado. Qual o texto que é? Leia junto com o pregador e preste atenção. Então, irmãos, Paulo tudo ignorou que ele pôde fazer em detrimento de aprender e receber mais e mais de Deus. E teve os 9 dons espirituais. É muita coisa para uma pessoa só, irmãos. É muito privilégio, é muita honra, é muita glória. Paulo foi capacitado pelo Espírito Santo, não foi dele. Paulo foi qualificado pelo Espírito Santo, não foi dele. Por ele diz que estaria pela vida pregressa até agora. Então ele diz aqui no versículo 10, porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo do Senhor. E ele continuou no 11 de Gálatas. Mais fácil vos saber, ele está explicando à igreja parte da conversão dele. 11. Mais fácil vos saber, meus irmãos, em Gálatas, na Galácia, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, não recebeu de homem, ouviu de homem usado por Deus, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo, que é feita através de quem? Do Espírito Santo de Deus. Então, Paulo adquiriu o caráter que a palavra quer forjar em cada um de nós, que se achega a Deus como Paulo se achegou. Vindo pela salvação condicionada, vindo pela salvação condicional, vindo como vier, mas a partir da chegada e a começar a ver as revelações, fazermos como Paulo, irmãos, ser imitador como ele foi de Cristo, largar tudo que se possa se largar, em detrimento de aprender de Deus e viver dependendo desse Deus que é supridor de todas as coisas. Não chama e larga o homem no vácuo, no vazio. Ele tem resposta, tem solução, ele acalenta, é refúgio, é segurança, é conforto, é consolo, e é o Deus que sustenta a sua palavra pelo poder que está na palma das suas mãos. Quem crê em Deus não fica no vazio. Quem crê em Deus não fica na ociosidade, na desesperança, na desilusão. Quem crê em Deus e movimenta sua fé como Paulo fez, cresce na graça e no conhecimento, cresce na fé, cresce na atitude. Ele entende que as obras aperfeiçoam a fé. Salvação não é por obras, mas ele entende que a fé aperfeiçoa a obra aperfeiçoa a fé, melhor dizendo. E diz também lá, ele entende, passa a entender que sem fé é impossível agradar a Deus. E a primeira fé é a fé que você tem que aprender, buscar se capacitar, se qualificar. A primeira fé não é para você querer pregar na igreja, você não sabe ainda. A primeira fé não é para você dar saudação, não sabe ainda. A primeira fé não é para você dirigir culto, não sabe ainda.
Entende? Esse que é o problema. Hoje, muitos lugares, muitos ministérios, muitas pessoas querem passar a carroça, como se diz no linguagem popular, na frente dos boi. Não. O boi está na frente, o cavalo está na frente, o burro está na frente, a carroça está atrás. Irmãos, não é... Vem tudo quando eu busco pelo Espírito Santo, da parte de Deus para mim, revelação. Mas o Espírito Santo não faz tudo. Presta atenção. Vem tudo pelo Espírito Santo. Conhecimento, crescimento, capacidade, qualificação, autoridade, poder. Amém. Mas o Espírito Santo não faz tudo. Por exemplo, o Espírito Santo não estuda para mim. Ele me dá um toque para estudar, para sentar, parar, aprender do Senhor, para que haja conhecimento. Mas ele não estuda para mim. Então não é tudo pelo Espírito Santo. E eu cresci na minha meninice, ouvindo, irmãos, o Espírito Santo vai agir, o Espírito Santo vai fazer, o Espírito Santo no controle. Agora, eu vou dizer uma coisa. O Espírito Santo atua de uma forma sobrenatural naquilo que você é limitado para fazer, para agir. Ele te dá conhecimento, ciência para você fazer. Agora, a sua porção, que deve haver no seu interior, como houve com Paulo, essa atitude ele não faz você, não. Você vai receber toques, segundo o seu ministério, segundo onde você atua, no louvor, na pregação, na direção do culto, na escola dominical, você vai ser impactado. Toques. Se você for desapercebido, vai ficar parado, estacionado. Você vai até fazer, porque alguém mandou você fazer, acha que você pode, e você tem condições, mas você não desperta para aprender. E Paulo nunca foi o mesmo, a ponto de falar: sede meus imitadores como fui de Cristo. Aí Cristo permitiu que ele mudasse muitos ministérios. Presta atenção, eu vou falar agora. A ceia, ele diz que recebeu do Senhor. Ele batizou alguns, como Jesus, seu Senhor, foi batizado. E hoje, essas coisas são contestadas por pessoas que um dia provaram a glória de Deus, foram iluminados e deixaram a chama dessa iluminação se apagar, o fogo do Senhor na sua vida. E combatem o batismo que Paulo batizou, a ceia da qual Paulo ratificou e tomava. E combatem a igreja, que tanto Paulo perseguiu, diz aqui no versículo 13, Gálatas 1:13, porque já ouviste, ele falando dele, na vida pregressa, quando era Saulo, antes de ser Paulo, Gálatas 1:13, olha, porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo. Olha, como sobremaneira perseguia a igreja, de quem é a igreja? De Deus. Que homens chamados de Deus hoje blasfemam, pisam em cima dela, cospem em cima dela, vomitam em cima dela, derrama sobre ela sua lástima, sua dor, porque deixaram de pisar como o apóstolo Paulo morreu pisando nas pegadas do Senhor, seu mestre. Criaram o caminho deles, para a esquerda, outros foram para a direita e não ficaram lá em Hebreus 12:2, olhando para Jesus, autor da fé. Chegamos todos no Senhor em extrema miséria. Alguns milionários, outros bilionários, outros com
tudo no material, mas espiritualmente vazio, oco, desocupado totalmente das coisas de Deus. Se não fosse o Senhor, que diga cada um desses. Se não fosse o Senhor, onde eu estaria eu agora? Sua misericórdia, sua bondade. Hoje pisam na porta da graça, que é a igreja. A igreja é a porta da salvação, é a porta de Deus, é a porta da graça, é a porta do refrigério, é a porta do consolo, é a porta da misericórdia e é a porta que conduz o homem no caminho que leva a Deus. Não é como o homem diz, todos os caminhos levam a Deus. Eu vi aqui ainda agora alguns vídeos e deixei lá minha resposta como evangélico sobre a psicografia, onde os pais perdem os filhos perdem os pais e se velam a noite toda no necrotério. No dia de manhã se enterra aquele pai ou filho, aí passa um tempo, o pai ou o filho familiar vai ouvir aquele morto. Como isso, irmão, morto falar? Como é que é isso? A Bíblia diz para onde o morto vai, não há ciência, não há conhecimento, não há indústria, não há trabalho, não há nada. Ele está no estado inerte. E detalhe, já morreu. Sabe por que morre? Porque Deus retira o espírito. O espírito é do céu, é do alto de Deus. Deus dá o espírito. Ezequiel, vou repetir, Ezequiel 12:7 fala sobre o espírito, para onde ele vai. A alma vai ao juízo de Deus. Enterra-se só o corpo, que é composto na sua essência quase toda com água, se decompõe, fica só o osso lá. Aí depois essa mãe vai ouvir qual filho? Esse filho vai ouvir qual pai? Ele ouve um demônio. Doutrina de demônio. Vê lá, abre sua Bíblia lá. Toda a Bíblia tem isso aí. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Lá fala sobre doutrina de demônio. O que é doutrina? Objeto de ensino de demônio. Como que um morto que você enterrou vai falar? Então, irmãos, voltando aqui para o apóstolo Paulo, desperta tu que dormes. Voltando para o apóstolo Paulo, ele está perguntando, 1:10. Porque persuado agora homens com a Deus. Esse caráter que a palavra te dá é para você decidir. Porque algumas coisas querem fazer você não aceitar as coisas de Deus. Algumas coisas querem te agarrar na vida carnal e material, presa na carne. Mas Deus quer te fazer um ser espiritual. O que é persuadir? É acreditar, é aceitar, é decidir-se, é convencer-se sobre algo. No caso, ser alguém que aceite os ensinos bíblicos de Deus, os quais revela Jesus como Salvador da humanidade e Senhor da vida daquele que o aceitar. Na verdade, não é ele te aceitar, é você aceitar ele como seu único, tem que ser assim, nessa condição dele, único e suficiente Salvador. Então, Paulo está dizendo aqui, se ele ficasse preso ao envolto dele, amigos, colegas, certamente aconteceu, alguém falou com um colega, amigo, mas chegado, Paulo, tu é doido, tu perseguiu os cristãos, tu estava na morte de Estevão, você é um cara poliglota, um cara instruído, vai se meter nisso aí. Então Paulo está dizendo, se eu fosse persuadir alguns colegas, alguns homens que vieram a mim, digo eu, não está aqui, pensamento meu que aconteceu pela fé, ele não teria aceito. Louvado seja o Senhor. Então, meus irmãos, o próprio Senhor, Jesus é amor. Jesus é mais que amor, ele é o Pai do amor, ele que estabeleceu o amor e por amor entregou Jesus na cruz. E por você e por mim ele recebeu uma coroa de espinho, a lança transpassou o peito. Imagina uma lança rasgando isso aqui nosso, uma injeção já dói, tem medo? Morro de medo de injeção, irmão. Ainda mais uma lança rasgando com ele vivo. Cravo nas mãos, martelo no osso, cravo nos pés, martelo no osso dos pés ali, rasgando tudo, entrando, pregando na madeira. Via crucis,
cruz nas costas, pesada. Esse que é amor, que muitos falam, né, irmãos em Cristo, não, Deus é amor, Deus não faz assim, Deus não faria assim. Jesus é amor, irmão, mas também é severidade. Jesus é amor, mas também é fogo consumidor. Deus é amor, mas Hebreus 10:31 fala que horrenda coisa, uma coisa terrível, é cair na mão do Deus vivo, porque na mão do inimigo, das maldições malignas, ele te arranca, mas na mão de Deus que vai te arrancar. Então, cuidado, você que pensa em suicidar-se, ou quem já suicidou, infelizmente, digo com tristeza, para quem já aconteceu isso, você que está em depressão, opressão, ó, corre para Deus. Corre para Deus, porque o suicida não tem salvação. Ele morre enterrado, vai ressuscitar para receber só condenação. Porque ninguém pode ir contra a sua vida, só Deus pode tirar a vida. Deus dá e Deus toma. Então você que pensa em estar com depressão, desempregado, que conhece a palavra, mas está duro, não quer, está errado, Deus te limpa novamente. Está em pecado, Deus limpa novamente. Vai para do Senhor. Suicida não tem salvação. Então esse Jesus, ele fala de quem amar. Olha, Jesus vai ao extremo para despertar você. Jesus vai ao extremo para acordar você. Você que está pedindo uma palavra a Deus, está ouvindo esse vídeo, você que está pedindo direção a Deus, está dizendo direção. Olha o que Jesus fala. Olha o que ele fala em Mateus 10:37. Olha onde ele vai. Amar pai e mãe mais do que a mim não é digno de mim. Soletrei para você entender. É Jesus. Mateus 10:37. E ele continua: quem amar filho ou filha mais do que a mim não é digno de mim. Jesus, o Pai do amor. E quem não tomar a sua cruz e não me seguir não é digno de mim. Um dos motivos de muitos amantes do Evangelho, apaixonados pelo Evangelho, não está ainda praticando, é porque está preso a vícios, hábitos, situações que vivem na carne, que ainda não se desprendeu, mas o coração já está até convertido. A mente o racional já até assimila. E ele já tem prazer de se ver como alguém amanhã servindo a Deus, mas está preso às obras da carne, aos prazeres carnais, aos prazeres do mundo. Essa é a questão. Quem não tomar a sua cruz e não me seguir, não é digno de mim. Irmãos, a cruz no Antigo Testamento era sinônimo, né, de maldição, matava-se malfeitores, por aí afora. Na graça, a cruz, por Jesus, após Jesus, virou um símbolo de bênção. Na cruz, eu consegui, após o sangue ser derramado de Jesus, a Bíblia diz que meus pecados são remidos, perdoados, quando eu aceito Jesus e sua morte como filho de Deus. É bênção. Na cruz, o ladrão foi salvo. O outro, por não crer, também foi condenado. Então, a cruz foi para Jesus dor, angústia, sofrimento. Para mim foi graça, misericórdia e bondade. Então a cruz hoje, a cruz para a salvação Jesus levou. A minha cruz hoje como homem é mortificar minha carne. É andar em espírito. Não deixar se cumprir mais, nunca mais, as concupiscências da carne, a vida carnal. Aquilo que atrapalha o espiritual, aquilo que desagrada a Deus, aborrece a Deus. Para alguns,
a enfermidade que está orando, clamando, e Deus ainda não quis curar, porque Ele pode curar. Mas às vezes, para consertar, para restaurar, Deus permite um mal-estar, um desconforto. A cruz, irmãos, é aquela vida de sair sexta-feira, voltar segunda-feira arrasado, duro, sem dinheiro, bêbado, mulher avisando que vai largar, separar, não aguenta mais, bebum. A cruz é receber seu salário e ir para os locais que nós vemos falar, e alguns de nós conhecemos, graças a Deus, eu não os frequentei, mas apesar disso, cada um está preso no seu pecado, oculto de sentimento, de pensamento, de tradição, de vício, de maus hábitos. Cada um tem a sua falha, uns mais, outros menos. Então, Deus, sem você lutar para soltar essa cruz das suas costas, que faz pesar você, e é pela renúncia. A Bíblia diz, né? Vinde a mim, todos os cansados e oprimidos por essas coisas, e eu vos aliviarei. Ele quer trocar o seu fardo, o seu jugo, né? Pelo fardo dele que é leve e o jugo dele que é suave. Agora, Deus respeita a sua opção de escolha, Deus respeita sua teimosia, Deus respeita sua rebeldia, Deus respeita. Deus respeitou, está na Bíblia, para vergonha de certos homens, né? Os que não respeitaram e pereceram. Inúmeras pessoas não entenderam Deus, após Deus dar poder e autoridade de fazer milagre pela vida deles, depois eles pereceram. Judas via pregações, Judas via paralítico andar, via surdo escutar, via mudo falar, tudo isso Judas via, mas resolveu ficar no erro e ser ladrão por ser tesoureiro, andava com a bolsa. E no final vendeu o seu senhor, se arrependeu. Eu creio naquele arrependimento de Judas, porque ali, quando ele se arrependeu ali, foi um toque do Espírito, que ele acordou, de repente passou um filme, e ele foi lá desfazer, mas disseram para ele, ó, esse pecado é seu, esse peso é seu. Ele lançou as moedas lá para cima de todo mundo, no chão, de arrependimento, mas já tinha consumado o pecado terrível de entregar Jesus aos seus algozes. E mais à frente se suicida. E o suicida, dizem em Apocalipse 28, não tem salvação, porque ninguém pode tocar na sua vida. E esses dias eu vi uma live na psicografia que o rapaz se suicidou e tá lá ele falando com a mãe, com o pai, com a família e dizendo que tá bem. Hoje eu vi uma que o rapaz disse que está estudando na fera, no estudo. Contou com a avó. Cuidado com esse jardim verde e imenso toda a vida. Cuidado com esse rio que tem no jardim, né? De águas azuis, cristalinas, esses arvoredos, né? Isso é mentira. Do inferno para te iludir. Após a morte vem o juízo. Depois de outras coisas, vem a ressurreição para morar com Deus ou para morar sem Deus e sofrer eternamente. No céu não vai ter lembrança da vida pregressa, senão não seria céu. Isso, lá você vai viver novidade de vida. Agora, no inferno, vai ter lembrança de todos os seus erros e pecados, vai ser sua opressão, sua dor. É lugar da ira de Deus, o Todo-Poderoso, Majestoso, Magnífico, Justo, Fiel, Inerrante, Imutável. Esse é o nosso Deus. A Bíblia diz também, é Deus, né? Que tem poder para matar, ela está no inferno. Deus tem esse poder. Agora,
O homem está temendo aquele que pode só mexer na carne. E se engrenando essas coisas. Então, irmãos, Paulo diz aqui, ó, faço-vos saber que o evangelho que por mim foi anunciado não foi segundo os homens. O evangelho é inspirado aos homens, como Paulo que escreveu muitas epístolas às igrejas. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, o que é que te prende para você desabrochar na sua fé? Irmãos, a pessoa está desempregada. Desempregada. Uma luta, aquela luta. Aí, se o pastor marcar uma oração, um jejum de 7 às 4 da noite, às 4 da tarde, de 100 pessoas, me ajuda aqui, vamos refletir aqui. Quantos iriam? Chuta aí comigo. Amém. Quantos blasfemariam em casa? Tá doido? Tá maluco? Me ajuda aí. Entende? Mas no mundão, quanto tempo alongado com tantas práticas que quase nos destruíram. Agora o irmão está em Deus, conheceu a verdade, a transparência, a brancura, ele recebeu a porção de fé, aí o pastor está lá orando, jejuando, clamando para a igreja adorar a Deus, porque ele entende, né? Ele aprendeu o pastor, né? Porque Deus diz, né? Clama a mim, responder-te-ei, e anunciar as coisas grandes que não sabes. Então, irmãos, se não se clamar a Deus, se não se arrojar em Deus, se não se esforçar em Deus, né? O que é um jejum de 7 às 4 da tarde? É clamor, é ler a palavra, é adoração, é entrega, é renúncia, é humilhação, sujeição, é um devocional. Se não vai se fazer isso, sacrifício a Deus, você faz a quem? Eu tenho um ministério que a gente deve imitar as boas coisas, né? Onde eu vou, observo tudo que há dentro da igreja. Eu não reparo, eu observo. Aí tudo que é bom eu pego para fazer futuramente. Que não é bom deixar passar. Mas existe um ministério que eles convocam, que eles falam, que eles despertam. Vem, irmãos, traga sua dor, traga seu desemprego, vem, entre no templo, chega ao altar do Senhor, dobre os seus joelhos, clame a Deus. Irmão, se não for assim, como é que vai ser? Já tive em lugares, irmãos, que não é pecado, não estou falando disso, mas não é arrojo. E alguns disseram para mim, mas não é pelo muito orar, não é pelo muito falar. Aí Paulo vem e diz orar sem cessar. Não é pelo muito orar, aquela oração sem contexto, sem direção, de qualquer jeito, a grosso modo, não, essa não tem muito efeito, não. Mas quando há uma boa oração organizada pela palavra, orientada na palavra, ela é poderosa para mudar tudo, é pelo muito orar, sim. Se eu pudesse orar, tivesse disposição para orar 5 horas por dia, como alguns oram, 3 horas direto. A oração, irmãos, é o mecanismo. A oração é o veículo, a engrenagem que Deus deixou para chegar ali mesmo. Na primeira dispensação no Antigo Testamento, o Espírito é dado sob medida.
era dado aos sacerdotes profetas para falar com o povo. Hoje, após na morte de Jesus, o véu que separava o homem de Deus foi rasgado de cima a baixo. Não foi do homem para Deus, de Deus para o homem. Então tem acesso a Jesus. Por isso que ele não aceita agora penduricalhos, coisas, imagens, patuá, pé de coelho, nada. É você e Jesus. Jesus te ama, da filho de Deus. Só assim, ó, livre. Então, irmãos, existem pessoas desempregadas, enfermas. E se o pastor preparar um dia, lá na frente, anunciar com calma, irmão, dia 30, Deus vai falar com você. Dia 30, Deus vai te movimentar. Dia 30, venha. Dia 30 vai ser o dia todo. Vamos se ajoelhar, vamos louvar, vamos... Alguns vão chamar o pastor de doido. Eu estou falando de pessoas cristãs. Porque não é pelo muito orar, não é pelo muito louvar, não é pelo um dia todo, não precisa. Precisa de 2 dias, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até 30. Então, todo líder que pergunta tudo a membresia se perde, porque a metade vai querer, a metade não vai querer, a metade vai falar, a metade vai murmurar, a metade, entende? Ele vai criar até um desconforto na igreja. E esse local que eu te falo, eles marcam. Amém? E quem está ligado vai, quem está desligado não vai, entende? Mas mais à frente haverá uma diferença, porque quem vai cria uma robustez, cria uma força interior, cria um renovo, fica dinâmico e rompe, como diz o hino, né? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Então, na pandemia aí, irmãos, olha, estamos indo a todos quando é lugar, tudo quando é lugares, mas na escola dominical não dá, é perigoso, entende? Para ter uma consagração sábado de manhã na igreja com 10 pessoas, bastante espaço, não dá, é perigoso. Mas ir na padaria não é perigoso, ir na peixaria não é perigoso, está entendendo? Alguma liderança perder a visão de exercer a fé. Antes da pandemia, né? Deus, sobre tudo, tu és Deus. Mas sobre a pandemia agora, Deus não é sobre ela. Ela está acima de Deus um pouquinho. Muitos líderes que perderam a visão espiritual. E o povo, ó, em casa, gemendo, sem alimento, algum disperso. Então, irmãos, você não pode... Olha, sua esposa, sua amada cristã junto com você, mas a fé é diferenciada. A fé em todos não está no mesmo nível. Se você pode ir, sua esposa não vai em nome de Jesus. Depois ela vai. Sua mãe não pode ir, vai você. Seu filho não pode, vai você, mãe. A vitória individual, a salvação individual, a busca individual. Um puxa o outro, um anima o outro. Exercer a fé, dar qualidade à fé é comigo. Deus dá a fé, a qualidade eu busco, para que haja capacitação, qualificação, e eu rompo as barreiras. Louvado seja o Senhor. Paulo tá pedindo aqui, olha, você não pode ficar preso a seu irmão, a seu amigo, seu amigão. Se prenda a Jesus. Primeiro espiritual, seu amigo não vai você. Seu irmão não vai você. Sua irmã não vai você. Sua esposa não vai você, em nome de Jesus, que é você que Deus está chamando para ir na frente, para despertar outros que estão dormindo na fé. Rompendo as barreiras, porque Paulo, na vida de pecado, como Saulo antes de Paulo era terrível, e ele ia no rei, pegava a carta e perseguia a igreja e o povo de Deus. Aí Saulo, por Jesus, virou Paulo. Aí Paulo, toda aquela força do pecado, Paulo agora, ó, não, agora eu vou invertir agora eu vou mudar, vou promover mudança. Primeiro nele, parou, estudou, se capacitou, Deus foi com ele, ele foi estudando e aprendendo, foi mais e mais. Hoje, irmãos, tudo é um problema para muitos, por isso estão caídos.
e moribundos e cansados. Mas aquele que ousar a se autodeterminar, Deus me chamou, agora eu vou me apresentar. Deus me chamou, agora eu vou me entregar. Deus me chamou, agora eu quero ver a sua glória. E esse vai vencer em nome de Jesus. E vai ficar lá, irmão, de 15 anos, 10 anos, parado. Deus possa nos renovar em nome de Jesus. Amém. Vai acabar o vídeo aqui.